TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu e nós estamos aqui no encontro da Igreja do Senhor Jesus em Santa Maria. Uma bênção estar aqui com todos os nossos irmãos reunidos e aproveitamos então a presença do nosso irmão Jefferson Godoy de Caxias do Sul, é o presbítero local e vai compartilhar um pouco conosco das suas experiências de vida, os seus testemunhos. Porque às vezes ficamos anos na vida da igreja, recebendo a palavra, esquecemos das coisas que nos levaram a buscar o Senhor, nos levaram essa intimidade com o Senhor. Como foi então, irmão, na tua vida esse início com o Senhor? Amém. Agradecemos ao Senhor essa oportunidade, de estar em comunhão com Ele e aprendendo dele, segundo o que Ele nos ensina na sua palavra. Me lembro que logo no começo dessa minha jornada com Cristo, nessa caminhada com Ele, que tudo começou quando eu tinha 18 anos de idade, e o Senhor tinha um propósito na minha vida e me parou, através de um acidente de carro. E através desse acidente de carro, eu consegui no meu rosto 333 pontos, por causa da desobediência e muitas vezes de endurecimento e não ter a realidade do Senhor. Mas o Senhor aprove me parar naquele momento. E através daquele momento consegui, a estar tendo uma família, que eu conheci a minha esposa, através desse acidente também. Porque nós se conhecíamos só no mesmo bairro, mas não tínhamos comunhão, afinidade nenhuma, e através disso ela foi usada pelo Senhor para cuidar de mim também, porque os amigos que eu tinha naquele momento, acabei perdendo todos eles, e fiquei sozinho, mas era tudo um propósito, que hoje eu entendo que era do Senhor. E aí então a gente começou a ter comunhão um com o outro, e ali começamos a construir a família na qual estamos até hoje, e glória a Deus por isso, Então eu vejo que o Senhor tem um propósito muito grande, porque daí nós não conhecíamos nada de igrejas e começamos a frequentar muitos lugares. Antes disso também eu já frequentava também o centro de Umbanda, que tinha até um pai de santo que cuidava e orientava a gente e tal, mas fez trabalho para mim, para que não acontecesse muitas coisas, e na verdade aconteceu coisas piores do que nós imaginávamos. Mas eu glorifico a Deus porque hoje a palavra diz que tudo coopera para o bem. Então eu vi que tudo cooperou para o bem, para um bom fim proveitoso. E através disso, nós corremos por muitos lugares. Fomos para o que existisse de religião, onde tinha placa de igreja que consertava e ajustava e mostrava e dizia que tinha Deus, nós entrava e cada vez ficando pior. Nesse inteirinho de tempo, se separamos 5 vezes, e todas as vezes que se separava, cada um ficava com um pouco, vendia tudo, e quando voltava dali 2, 3 meses não tinha mais nada, Aí o migrador, devorador, destruidor estava sempre acampado. Então todas as vezes que começava o início de novo, tudo tinha que começar do zero, porque a gente jogava tudo fora, porque ficava brabo, não tinha entendimento de se negar como a gente tem hoje, Então a gente se desferia tudo fora e já fazia isso para magoar e machucar a pessoa mesmo, assim, por birra mesmo, pelo velho homem agindo. E nesse passar de tempo fomos também em igrejas evangélicas também, ficamos 4 anos lá, sobre um jugo, que colocavam sobre nós, e eu queria, e a família também queria servir o Senhor. Aí dizia que não podia usar isso, a gente jogava fora, que não podia ter televisão, a gente não tinha, que não podia, fazia tudo o que dizia porque a gente queria agradar a Deus. E eu creio que o Senhor conhece o coração e sonda todos aqueles que querem fazer a sua vontade. E todos os caminhos, e hoje tem esse entendimento que a gente passou por dificuldade e errado, tudo foi um propósito de Deus, para proporcionar hoje uma clareza maior, e nos dá alegria ter certeza que aonde nós estamos é o lugar correto e verdadeiro e único que o Senhor tem. E vi nessa trajetória toda que precisamos, e pela misericórdia de Deus Ele nos alcançou. Então foi bem doloroso, assim, porque é bem extenso, se eu for compartilhar
tudo que o Senhor fez, né, através desses caminhar sem antes ter Ele, né, foi muito doloroso, muito sofrido, né, que muitas vezes a gente perde o sabor e o labor da vida, né, acaba ficando sem gosto, porque quem dá esse ânimo e gosto e alegria é só o Senhor. E muitas vezes a gente quer se suprir em muitas coisas, que eu também quis fazer isso, também muitas vezes, buscar em muitas circunstâncias e muitos lugares, mas em todas elas eu fui frustrado, e glória a Deus porque o Senhor frustrou, né? Porque quem sabe se eu não tivesse sido frustrado, eu não teria e não estou onde eu estou hoje, né? Com Cristo Jesus. Então eu vejo que é de muita importância e o Senhor proporcionou todas essas coisas. Padecemos e sofremos na mão do maligno muitos anos, porque um povo sem entendimento ele perece, ele sofre mesmo, ele acaba sucumbindo nos seus próprios erros, e a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos mesmo. Então eu vejo isso, que as dificuldades foram muitas para chegar hoje até onde a gente está, né? Buscando a ser servo de Cristo verdadeiramente, né? Mas até nós chegarmos aí, sofremos muitos esfolões, né? Muitas feridas, glória a Deus que nenhum membro foi quebrado, né? Mas o corpo foi bastante judiado, bastante calejado, né? Porque foi necessário isso, né? E eu creio que tudo isso hoje, com entendimento, a gente pode dizer que todas as coisas cooperaram para o bem, né? Mas se o Senhor não tivesse entrado, eu creio assim, com realidade, dizer que capaz de nem vivo não está. Porque o homem natural é um fiasco, né? É uma vergonha, porque ele age segundo os preceitos e o mundo jaz do maligno, então a gente não sabe o que ia acontecer de mais de pior ainda, né? Mas eu glorifico a Deus por causa que, através de tudo isso, com todos esses acontecimentos de bater carro, de se separar um monte de vezes, brigas, contendas, diversificações dentro de casa, assim, horríveis, era né, a palavra é meio pesadinha, mas era o inferno, né, dentro de casa, porque quando não tem Cristo, que cada um procura seus interesses, cada um procura as suas vontades, e o Senhor, hoje Ele traz essa realidade para nós que não é dessa forma. Então eu glorifico a Deus, né, pela essa oportunidade e por Ele ter resgatado a mim e a todos que estão nesse processo de restauração. Amém? Como aquela palavra, né, que fala de Oséias 4:6, que o povo se corrompe porque lhe falta o conhecimento de Deus, né? E nós passamos, né, todos esses períodos de dificuldade, de quebrantamento, de tristeza na nossa vida, porque não obtemos o conhecimento do Senhor. Por isso que temos que buscar, porque Deus é que tem a resposta para todas as nossas questões, para tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. E hoje muitas famílias vivem dessa mesma maneira, né? Muitas famílias estão hoje enfrentando muitas dificuldades de relacionamento, porque não vivem de acordo, né, com aquilo que o Senhor falou, com aquilo que o Senhor quer. E eu gostaria de perguntar como foi então esse processo, né, de transformação, de ver o que Deus não quer, né, e tudo aquilo e as consequências daquele viver dessa maneira, e como Deus foi transformando, trabalhando no teu coração, no coração da tua família. Amém. Eu quero ler rapidamente um versículo aqui que está na palavra de Mateus capítulo 11, versículo 29, porque isso é a verdade, né? E nós precisamos tocar nessa verdade, porque é ela que transforma o nosso coração. Que diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Até aqui só. Quando eu comecei a entender isso e me deparei com esse versículo muitas vezes, né? Porque quando eu cheguei na casa do Senhor, anunciava-se muito esse versículo, né? Porque venham a mim como estás. Mas o que me chamava muita atenção é que aprendam de mim. E isso acabou dentro de mim fazendo uma revolução muito grande, né? Porque esse aprender significa que está dizendo que eu não conheço. Então eu tenho que aprender de alguém que conhece. E Jesus aqui, ele se mostrou bem claro, dizendo que ele é manso e humilde para estar nos ensinando. E aí então eu comecei a estar lendo a palavra, né? Porque não tinha muita afinidade com ela anteriormente, né? Não tinha muita comunhão. E comecei a ter gosto
ter prazer de estar em comunhão com a palavra, em comunhão com os irmãos. Era difícil no início entender a linguagem da palavra, porque muitas pessoas têm dificuldade, né, de buscar ali, porque são palavras diferentes. Como foi isso? Isso. Ela se torna bem difícil porque eu creio que, na verdade, a gente tem uma cegueira muito grande, né? Que a gente vem do mundo com muitos sofismas e enganos por causa da nossa vida contemporânea, nos lugares onde nós passamos, eu passei. Aquilo vai se transformando nas fortalezas grandes que só o Senhor, com um golpe muito violento, que Ele pode derrubar, né? Como fez com as muralhas de Jericó, isso. E isso eu vi que em todos os lugares que eu passei, tudo cooperou para o bem, mas em cada local que eu fui, ali criou-se uma fortaleza e um sofisma ali dentro também. Porque as pessoas ensinavam e falavam coisas, né? E muitas delas a gente acabava concordando. Então isso confrontou e confronta a verdade, que formam a resistência para que eu venha aceitar essa verdade. Mas no momento que eu abri o meu coração e digo, Senhor, eu quero decidir te servir. Eu quero me entregar à minha vida, aos teus cuidados, e orando muito, tem que ter muito esforço, tem que ser muito diligente, e você tem que estar muito confiante naquilo que você está fazendo. Aí o Senhor começou de graça em graça, não foi imediato, mas de graça em graça, o Senhor começou a abrir, trazer realidade, né? O maná escondido Ele começou a trazer e revelar, né? Então ficou muito mais fácil, mas primeiro, para ver essa facilidade, teve que haver uma quebra, né? Dessas resistências que no mundo, na nossa vida contemporânea, no mundo, a gente acaba adquirindo isso, né? E acaba criando uma verdade que na verdade não é uma verdade, que só tem uma verdade, que é Cristo Jesus. Mas a gente acaba absolutizando isso dentro da gente, né? E para mim isso foi muito dificultoso também. Mas eu glorifico o Senhor porque no momento que eu entendi que aquilo estava tudo errado e Ele diz que eu tinha que aprender dele, eu comecei a estudar e meditar nos 4 evangelhos, que é ali onde eu comecei a olhar a personalidade, o agir, como é que se portava o meu Senhor. Eu tinha que ver como é que Ele agia, numa circunstância de dificuldade, como é que Ele procedia, no momento onde havia muita ira, escolarização de muitas pessoas, como que Ele se portava, como que Ele agia. E aquilo ali foi produzindo dentro de mim espírito e vida, né? E foi transformando o meu caráter, né? Porque sempre fui uma pessoa, né? Glória a Deus, porque hoje o Senhor tem aniquilado já, uma pessoa muito revoltada, muito braba, né? Por causa do temperamento também, né? Mas eu creio que o Senhor está destruindo todas essas coisas porque eu estou aprendendo dele, porque Ele é manso e humilde. E quando o Senhor me chamou nesse ministério, nesse encargo que Ele me deu agora, eu vi que eu tenho que exercitar muito isso. Eu tenho que fazer muito isso, porque quando o Senhor comissionou e outorgou uma autoridade, né, para cada um de nós somos servo mais de todos os outros. Nós temos que servir ainda mais. Aí da minha persona ingrata, que ele diz, né, querendo ser um personagem, ficar isolado, que eu queria só cuidar dos meus interesses também, servia o Senhor tudo, mas não queria interagir com ninguém. Queria ficar sempre sozinho, isolado. E isso eu comecei a ver e aprender do meu Senhor, que Ele não agia dessa forma. Ele sempre se manifestava publicamente e ali exercitava misericórdia com todos, porque Ele veio salvar o que estavam perdidos. E quando recebemos isso do Senhor, essa realidade que eu comecei a receber e praticar, eu vi que é muito melhor isso do que querer ficar isolado, trancadinho num cantinho, achando que é espiritual, sendo que o homem verdadeiramente espiritual é aquele que está ligado organicamente no corpo ali, sofrendo às vezes muitas difamação, muitos falatórios que são ingratos, muitas vezes que não são produtivos, mas isso interage uma família. Isso é o que movimenta uma família, que torna maravilhoso é estar servindo o Senhor, porque ali eu estou aprendendo a me negar. Eu estou aprendendo do meu Senhor a renunciar a mim mesmo, segundo o que Ele diz na sua palavra. E eu vi que isso não existia, essa clareza dentro de mim, não tinha essa clareza. Porque estava em oculto, mas de graça em graça o Senhor foi descortinando isso, né? E foi proporcionando essa liberdade com Ele, né? De eu experienciar isso. E Ele intensificou muito mais agora, faz um ano, né? Que eu estou nesse encargo de presbítero lá na cidade de Caxias do Sul. E o Senhor intensificou mais ainda, porque eu tenho que cuidar do rebanho de Deus. Porque Ele me deu uma joia preciosa nas minhas mãos. E Ele vai cobrar de
todas essas ovelhas que ele comissionou, que ele colocou ali, para que haja um cuidado. Mas como que eu, um homem caído e pecador, vou cuidar de um rebanho maravilhoso do Senhor? Tem que aprender dele. Como é que o Senhor faz isso? Como é que ele agia? Como é que ele cuidava? Como é que ele pastoreava? Quando uma estava ferida, o que ele fazia? Quando uma se perdia, o que ele fazia? Quando uma estava braba, como é que ele se comportava? Quando uma pendia para o lado da religião, o que ele fazia? Por isso que eu tenho que aprender dele. Amém? Amém. Nós temos sempre uma resistência, né, para viver a vida do corpo, porque nós, na verdade, como o irmão compartilhava, nós não queremos nos negar, né? Então é muito mais fácil nós ficarmos isolados no nosso cantinho, sem muita comunhão, sem nos envolvermos muito com os irmãos ou com a vida da igreja, porque daí aquilo não nos quebra, nós não precisamos exercitar o espírito, né, para viver segundo a palavra, mas não é isso que o Senhor quer para nós, né? Geralmente nós temos essa tendência, né, de querermos nos isolar para nos proteger, mas aí nós não vamos crescer em vida, né? E o Senhor diz que a bênção dele é a bênção do corpo. E o Senhor, ele quer o corpo dele, né? Então nós, como precisamos renovar a nossa mente, né? De que Deus não vê pessoas individuais, mas Deus quer um corpo. E é isso que Deus mais quer, né? O corpo de Cristo aqui na Terra. Então nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos com o nosso irmão, continuando então, relatando todas as suas experiências. Janela do Céu.